Pode começar, doutor. Obrigado. Excelentíssima Senhora, Juíza Presidente, doutora Flávia Aguiar Silvestre, renovo mais uma vez a minha satisfação de poder assumir a tribuna defensiva neste plenário do júri, sempre brilhantemente presidido por Vossa Excelência. Uma magistrada que, apesar de bastante jovem, mas já tem uma larga experiência na magistratura e honra a magistratura estadual. Eu torço para que a senhora permaneça à frente da primeira vara ainda durante muitos anos, apesar de saber que, devido à sua competência, é muito provável que já venha alguma promoção para a capital, mas recebo os sinceros cumprimentos da defesa e é sempre uma satisfação poder estar nesse júri com Vossa Excelência. Doutora promotora, doutora Anitta, promotora aguerrida, que muito honra as fileiras do Ministério Público, recebo os sinceros cumprimentos da defesa. Vossa Excelência é com certeza vocacionada para a cadeira da acusação, uma acusação rígida, mas também bastante ética, e eu espero que ao final tenhamos a alegria de que a justiça seja feita, seja a ótica da acusação ou defesa, mas quem vai decidir é os jurados, mas eu espero que ao final saiamos daqui com a sensação de que justiça foi feita. Recebo os cumprimentos da defesa. Gostaria de cumprimentar os serventuários do Poder Judiciário, e não poderia ser diferente na pessoa de doutora Verônica, uma servidora extremamente competente e zelosa. Nós só estamos aqui hoje por conta dos servidores, que são verdadeiros auxiliares da justiça. A juíza, por mais importante que ela seja, mas ela não poderia fazer isso aqui se não fosse o auxílio desses valorosos servidores. Então, receba os sinceros cumprimentos da defesa. Gostaria de também cumprimentar aqui os policiais militares. Vossas Excelências são extremamente importantes para a nossa sociedade. Vocês que saem das suas casas diuturnamente para dar a vida por nós. Receba os sinceros cumprimentos da defesa e torcendo para que hoje tudo transcorra com a maior tranquilidade, como está acontecendo até agora. Gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui presentes, familiares da vítima que se encontram aqui, familiares do réu não se encontram presente. Receba os sinceros cumprimentos, estudantes de Direito, meu estagiário, Vinícius, uma satisfação tê-lo aqui nesse momento. Receba os sinceros cumprimentos da defesa. Gostaria também de cumprimentar minha nobre colega aqui que está na banca defensiva, estudante de Direito, pediu para estar ao lado deste jovem advogado. Eu sinto muita satisfação quando eu vejo estudante de Direito aqui, até porque eu também já fui estudante de Direito, sou um eterno estudante e renovo a alegria em saber que pessoas jovens aí ainda se enveredam pelo interesse aos ensinos jurídicos. Por fim, Excelências, gostaria de cumprimentar os senhores jurados. Eu hoje, particularmente, estou muito feliz, porque é um júri composto por pessoas experientes, pessoas que têm uma vivência há mais tempo que outras pessoas. Às vezes nos deparamos com conselhos de sentença de um pouco mais novos, mas aqui, não que os senhores já sejam de um pouco mais de idade, mas são experientes. E é extremamente importante, porque não é fácil julgar. Vossas Excelências têm uma missão extremamente difícil. Eu já fui jurado. E um dos piores sentimentos da minha vida foi quando eu fui escolhido para ser jurado. Lembro que só foi uma vez, em 2008. Graças a Deus não fui chamado mais. Mas eu vi ali, senti na pele, o quanto é difícil julgar. A gente vem aqui e escuta argumentos do Ministério Público, argumentos da defesa, mas nós temos a vantagem de ter estudado esse processo na calma do nosso escritório. E Vossas Excelências são convidados aqui para vir exercer essa função essencial que é de julgar. Mas Vossas Excelências muitas vezes não têm tempo para ler detalhes do processo. E eu espero, sinceramente, passar a mensagem da forma mais clara possível, ser verdadeiramente a boca do réu neste local. Receba os sinceros cumprimentos da defesa e torcendo
para que, ao final, Vossas Excelências julguem essa causa de forma justa e que, ao chegar em suas casas, os senhores tenham a certeza de que tomaram a melhor decisão. Antes de adentrar ao processo, só um esclarecimento que é extremamente importante. A defesa, geralmente no júri, a gente já começa perdendo de 7-0. Eu sempre tive essa ciência. É muito difícil defender. É muito difícil se colocar no lugar do outro. E é natural que haja um pré-julgamento nosso quando a gente vê uma pessoa chegar aqui, como ele chegou no início, algemado, com roupa de presidiário, réu, acusado de um homicídio. E a gente sabe da figura extremamente importante que é o Ministério Público, a promotoria, e geralmente é natural que o conselho de sentença, de início, haja tendente a levar os argumentos de acusação como verdadeiros, mas até que venha a defesa. E é extremamente importante, e eu peço aos senhores que deem um pouco de atenção ao que eu tenho a dizer. Prometo aos senhores que eu não irei me arredar do que há no processo. Toda a minha tese é com base em processo, é com base em legislação e é com base em doutrina. Eu quero que, ao final, os senhores jurados se sintam seguros para decidir. O meu objetivo é esse. Eu não tenho o dom da oratória da promotoria de justiça, confesso, mas peço que deem credibilidade a esse advogado, é o que eu tenho a falar. Prometo que eu irei procurar não ser cansativo, Excelências. E justamente por saber que no júri nós começamos perdendo de 7-0, Excelências, foi que a promotoria utilizou o vídeo em que o Carlos foi prestar o seu depoimento e eu disse: Carlos, fique em silêncio. Não pensem naquela frase quem cala consente, até porque foi eu. A responsabilidade é minha. É minha como advogado. De saber entender que é muito difícil um julgamento pelo júri. De saber de um inquérito policial que foi mal feito. De saber que toda ação penal, evidentemente, é impossível reproduzir o que aconteceu lá atrás numa audiência. Seria muito difícil aquele rapaz ele falar, responder indagações, quando ele já iria responder aqui. Eu sempre tive essa ciência. É importantíssimo. No júri existe, não é a plena defesa. Aliás, não é a ampla defesa, é a plena defesa. Porque assim como hoje é Carlos que está sendo julgado, eu quero que se eu for julgado um dia no júri, tenha um advogado que vai saber tecnicamente conduzir uma defesa para mostrar aos senhores jurados o que está aqui. Eu tenho absoluta convicção. Eu tenho 8 anos de advocacia. 8 anos. Eu fiz pouco mais de 10 júris. Pouco mais de 10 júris. Porque eu só faço o júri que eu acredito. Aqui, esse júri é seleto, composto por professores, pessoas que têm conhecimento amplo de vida, conhecimento técnico, formação superior. Eu não poderia nunca chegar perante um conselho de sentença e falar durante 1h30 baboseira para enganar os senhores. Os senhores, com certeza absoluta, que saberão o que eu vou dizer aqui, se é verdade ou não. Eu tenho vergonha na cara, e outra mais, eu tenho zelo profissional. Eu prefiro fazer pouquíssimos júris, mas fazer aqueles júris que eu acredito. E esse júri é um júri que eu acredito. Esse júri é um júri que eu acredito. E eu irei mostrar as falhas do inquérito, mas principalmente as falhas daquela peça que inicia o processo, a denúncia. Porque a denúncia é falha. E Vossas Excelências não tomem para si a responsabilidade de uma condenação
com base num inquérito falho, uma ação penal que se iniciou com a denúncia falha, e que a defesa, ciente dessas falhas que ocorrem no processo, eu não poderia de forma alguma colocar o bem mais precioso desse rapaz, a sua liberdade, em risco. A partir do momento que qualquer pessoa, se você contrata um médico, você quer que o médico faça o melhor. E se você contrata um advogado, você contrata um advogado para fazer o melhor. E o melhor, a minha função aqui não é enganar, não é colocar palavras ao vento. Eu nunca irei assumir uma tribuna de júri para enganar jurado. Se é um júri que eu tenho que me portar de forma enganosa, eu não venho, eu não faço. Esse é o meu segundo júri no ano. Diversos júris eu recuso, porque eu sou o primeiro juiz da causa. Eu analiso as provas, eu falo com o réu, e se eu não vejo possibilidade de defesa, eu não pego a causa. Eu recuso. Eu não sou defensoria pública, eu sou advogado particular. Posso muito bem aqui escolher a causa que eu atuo. E muitas vezes a maioria dos júris, inclusive esse, é praticamente fazendo pro bono, gratuitamente. Por amor à causa. E por saber que eu tenho uma missão, que a função do advogado também é um exercício de uma função pública. O artigo 133 da Constituição Federal diz que o advogado é essencial à administração da justiça. Se não fosse um advogado ali, não teria esse julgamento. Qualquer pessoa que responda a ação penal sem advogado, o processo é nulo. E aqui está a presidente. Se eu for um advogado falho, na minha função, a juíza para tudo. Dissolve o conselho de sentença e o réu é declarado indefeso. Para tudo. Se eu for incompetente na minha função, na minha atribuição, se para tudo, a juíza dissolve esse conselho de sentença e remarca um outro julgamento com outro advogado. Eu não quero pecar pela omissão. E eu não quero passar... Eu sei de cada um de vossas excelências. Eu não quero ter o desprazer de encontrar com qualquer um de vocês, dos senhores, passar por vocês e dizer, aquele advogado é um mentiroso. O meu maior medo é esse. E eu sempre vou exercer a minha profissão com zelo e dedicação, e é isso que eu vou buscar. Por isso, excelências, que compreendam, quando lá eu disse, olha, Carlos, fique em silêncio. É natural o embate. O embate entre defesa e acusação é natural. O embate entre acusação e juíza é natural. Entre advogado e juiz é natural. É interpretação de lei. O Supremo Tribunal Federal, quem é que compõe o Supremo? 11 ministros, certo? 11 ministros compõem o Supremo. É julgamento não unânime. 6 decidem que a lei deve ser aplicada dessa forma. 5 decidem que a lei é aplicada de uma forma totalmente diferente. O embate, isso aqui é natural. Julgamento como esse é natural, um embate. Julgamento, qualquer tipo de julgamento, principalmente de ação penal. A gente só não vê discussão em processo cível, geralmente. Mas aqui a gente lida com liberdade. Aqui a gente lida com questões extremamente importantes. Lida com vida também. Porque não é apenas a vida do Dudu que morreu, buscou e vai ser demonstrado aqui. Porque, excelências, tenho uma absoluta convicção. Se não fosse Carlos, naquele dia, agir em legítima defesa, os senhores poderiam estar aqui também, sendo que as figuras estariam em situações diferentes. O Carlos seria vítima e o Dudu seria réu. Podem ter certeza disso. Podem ter certeza disso. Então, excelências, eu espero que tenha ficado esclarecido para os senhores não acharem que isso é estratégia de má-fé do advogado. Não. Até porque eu sabia que ele ia prestar depoimento aqui. E o importante é o depoimento do réu nos crimes dolosos contra a vida perante o conselho de sentença. Por mais que Carlos falasse naquela audiência, a juiz ia pronunciar. Por que ia pronunciar? Porque existia a materialidade, um corpo, uma vítima de forma violenta, e existia a autoria, Carlos. Carlos poderia falar ali 2 horas, ele viria a júri. E por saber que ele viria a júri, eu disse, Carlos, não fala agora, vamos falar perante os 7 pessoas do povo que irão julgar vossas excelências.
Mas é evidentemente que a promotora, de forma extremamente inteligente, perspicaz, utiliza o vídeo para tentar colocar alguma coisa, para tentar desacreditar a defesa. Mas eu espero que tenha ficado claro. Excelências, aqui os senhores julgam fatos. Vossas Excelências julgam fatos. Mas aqui é muito importante, antes de narrar os fatos, saber quem são os personagens. Existia uma história antes, e essa história deve ser contada. Mas primeiro, quem é Carlos, Excelências? Me chamou a atenção o fato de que Carlos, na época, 18 anos de idade, ele morava com a mãe e a namorada. Carlos, com 18 anos de idade, e é um relacionamento antigo, 4 anos de relacionamento, não começou de um dia para a noite. Quando Carlos engravidou essa moça, um rapaz com 18 anos de idade, a nossa sociedade juvenil, como está hoje? Faz filho e abandona a mulher. É nessas entrelinhas que Vossas Excelências devem ver quem é o acusado. Se fosse imaginar uma pessoa sem índole, teria abandonado aquela moça. Pelo contrário, colocou ela dentro de uma casa. Não, engravidou, minha mulher, vai estar gestante, vou botar numa casa. Morava ele e ela sozinho numa casa, com marido e mulher. É uma pessoa que tinha índole má? Não. Demonstra que era uma pessoa voltada para a família. Por mais que se queira dizer aqui que é uma pessoa que quis matar friamente, não quis. Agiu perfeita legítima defesa. Não há nos autos, Excelências, qualquer elemento, qualquer outro elemento que indique que o Carlos era uma pessoa violenta. Não há. Quando há um crime de homicídio, os policiais militares, os policiais civis, investigadores, eles vão até o local, analisam as circunstâncias. Se tivesse alguma coisa, se esse rapaz fosse um rapaz perigoso, ia aparecer muitas outras coisas. Não, o Carlos já tentou matar, porque eu vou provar para os senhores que não teve essa facada em 2017, que tanto foi ventilado aqui. Por mais que Carlos tenha falado que teve facada, não teve. Eu vou provar documentalmente. Carlos, uma pessoa sem histórico de violência, disse que em 2017 começou a suposta discussão, janeiro de 2017, a suposta discussão. De janeiro de 2017 até maio de 2018, Excelências, 1 ano e meio. Existia qualquer outra pessoa extra? Ele ameaçava outras pessoas? Não. Ele nem ameaçava Dudu, pelo contrário, ele era ameaçado pelo Dudu. E eu vou chegar em outros detalhes com essa ameaça, mas vamos para frente, porque eu prometi a Vossas Excelências que eu não serei cansativo e não serei enfadonho. Mas eu vou provar por A mais B que essa acusação não é justa, porque eu quero ter o direito de agir em legítima defesa também. Eu quero que o meu pai, eu quero que os meus, se agir em legítima defesa, que se aplique a lei, que aquele que comete o crime em legítima defesa, que aquele que comete o fato em legítima defesa não comete crime. E quem era o Eduardo? O Dudu, Excelências. O Dudu tinha 27 anos de idade. 27 anos de idade na época quando ele morreu. Qual era a idade desse rapaz? 18. Como é que uma pessoa com quase 30 anos de idade, com quase 30 anos de idade, ameaçando esse rapaz de 18? Coisa boa. E outra, Dudu tinha 1,74 m. Está aqui o laudo, o tanatoscópico diz. Eu tenho 1,80 m. O Dudu é praticamente desse tamanho. Dá para ver que esse rapaz aí não tem 1,70 m. Está aqui o laudo. O corpo medindo cerca de 1,74 m. Quase 1,80 m.
Um rapaz com quase 1,80 m, quase 1,80 m, ameaçando outra. Um rapaz de 27 anos de idade ameaçando de 18. Primeiro, que os senhores são professores, na sala de aula de vocês, o que é que há dos alunos? Geralmente é a mesma idade, diferença de 2, 3, no máximo. Eu não lembro de amigos, aqueles amigos mesmo, que pessoas que eu tinha mais companheiro, não lembro de ter um amigo com 10 anos de diferença. Não lembro. Porque é natural. A gente, quando tem uma certa idade, nossas amizades são mais ou menos na mesma idade. Aí dá para os senhores verem nessa entrelinha que realmente o Carlos era ameaçado pelo Dudu. Não tinha nunca teve boa intenção o Eduardo. O Eduardo, excelências, tinha envolvimento com drogas e não é de hoje. E não é de hoje. Veja bem, está nos autos, consta nos autos, esse processo, um processo que o Eduardo respondeu por portar crack. 2013, 5 anos antes do fato. Está aqui, está nos autos, processo de 2013, certo? O Eduardo estava com crack. Agora, excelência, tem um detalhe imprescindível na análise dos senhores, imprescindível. O argumento mais forte do Ministério Público vai cair por terra agora. Agora, o depoimento da irmã da vítima, que os senhores viram aqui, falou que o Eduardo passou a andar com faca depois que teria sido supostamente ameaçado em 2017 por causa. É mentira! Mentira! 2013, quando esse rapaz foi pego com crack, está aqui, o policial militar Janailton, prestando depoimento em 2013. Ele disse o seguinte: que abordaram um acusado e o piloto da moto. Eu peço atenção nessa leitura. Eu gostaria que o senhor fosse testemunha da minha leitura. E vossas excelências abordaram um acusado, policial militar, da moto, mas apenas o acusado, o Eduardo, era quem portava no bolso da bermuda uma pequena quantidade de droga similar, parecida com crack. Doutora, está no final, você está sem página aqui, mas mostra a senhora agora. Cadê o processo? Pronto, está aqui. No finalzinho. Eu juntei esse documento, está aqui, ó. Não, só para eu acompanhar. Certo? Vou mostrar a senhora. A senhora vai por aqui, porque senão eu vou perder meu tempo. Tem quanto tempo, excelência, já? Em 2013, esse rapaz já andava com a faca. Aqui, à noite, 23 horas, esse rapaz ele foi apreendido, foi preso às 23 horas, em 2013, portando uma faca, droga similar, o policial dizendo, droga similar, parecida com crack e uma faca de mesa. Está aqui, e uma faca de mesa. O rapaz, 11 da noite, andando, 11 da noite, está aqui, o depoimento. O rapaz, 11 da noite, 23 horas, tal. O rapaz, 11 da noite, andando com a faca de cozinha em 2013, já era acostumado a andar com faca. Não é de hoje, não. E mais, outro policial, o Gelson. Aí o Gelson, ele diz aqui que foi feito um exame na droga e foi constatado que a droga não era crack, era cocaína. Uma droga natural, uma substância extremamente danosa, e que estava com esse rapaz 23 horas, que ninguém sabe se ele estava traficando, se de fato era para uso, não sabe, eu não sei, foi condenado por uso, de fato. Mas, excelências, ele estava com a faca. Então, cai por terra esse argumento de que o Eduardo só passou a andar com faca porque foi supostamente ameaçado pelo caso em 2017. Não. 4 anos antes, ele já andava com faca. Está aqui, o próprio Eduardo, ele prestou depoimento e disse
que a droga e a faca apreendidos eram de sua propriedade. 2013. Não era fluxicheire, não desejo esse rapaz, a morte desse rapaz para ninguém, não desejo. Mas agindo em legítima defesa, qualquer pessoa tem o direito de se defender. Pessoa perigosa, demonstrado nos autos. Está aqui a sentença, condenação. Sentença, posse legal, condenação. Condenação. Não é de hoje, e mais. Vejam bem, os senhores sabem, eu não sei se os senhores sabem, mas há uma diferença entre furto e roubo. O furto é quando uma pessoa subtrai um bem alheio sem exercício da violência. Vocês não estão esperando, eu subtraio isso aqui, não tem violência, é furto, certo? E o roubo é o quê? O roubo é subtrair um bem alheio de forma violenta. Se uma pessoa rouba de forma violenta, muito provavelmente ela se utilizou de algum instrumento, seja uma faca, seja um revólver ou alguma outra coisa. E o Eduardo, ele já disse, quando era menor de idade, vejam bem, o Eduardo já foi preso e processado quando era menor por roubo. Por roubo. Essa é a índole da pessoa que morreu. E não é só porque era um bandido que merecia morrer, não. Mas porque ele ameaçava o Carlos e ia matar o Carlos. Mais cedo ou mais tarde. Mas o Carlos, agindo em legítima defesa, pura, repeliu aquela agressão injusta que estava ocorrendo. Aqui, ele foi preso por roubo. Aí vamos fazer eu não sou bom em matemática, eu amava português, amo português, história, geografia, as ciências humanas, mas eu não sou muito bom em matemática. Mas vamos lá. Ele morreu com 27 anos. E o Eduardo tinha 18 na época. O Carlos tinha 18 na época. Vamos diminuir 10 anos aí, porque ele foi apreendido por roubo, crime violento, quando era menor. Então vamos botar 17 anos, que é o máximo, certo? 10 anos, de 27 para 17 menos 10. De 18 menos 10, dá quanto? Dá 8 anos. Desde que esse rapaz aí tinha 8 anos de idade, uma criança, o Eduardo já cometia crimes. Poderia ser vítima o Carlos, poderia ser vítima qualquer um de nós. Qualquer um de nós poderíamos ser vítima desse rapaz. Tudo documentado, tudo provado. E não apenas esse fato de 2013, mas depois, ainda tem uma certidão aqui, de 2015 do servidor, dizendo que o Eduardo, não fazia jus à transação penal. Transação penal é um benefício que a lei dá para quem comete esses crimes de menor potencial ofensivo. Mas esse rapaz tinha respondido alguma coisa e não tinha direito a responder à transação penal. Sinal de que ele já tinha praticado alguma coisa antes. É certidão do servidor. E aqui, outro processo do Eduardo. Processo 2014. Processo 2014, certo? Aqui, ó, o número do processo. 2014. Um processo de 2014, onde mais uma vez o Eduardo foi preso, mas foi solto porque se configurou o uso de droga, porque verificaram que a quantidade de droga era pequena, mas foi apreendido dessa vez, não foi com crack, nem foi com cocaína, foi com maconha. Então, vejam, senhores jurados, que não se tratava de uma pessoa de boa índole. Por mais que uma pessoa de índole má não mereça morrer, mas a partir do momento que essa pessoa má coloca em risco a vida de outro, ela tem o prejuízo de pegar uma pessoa que vai se defender. Eu quero, excelências, Vossas Excelências, representando a sociedade guarabira, professores, eu quero que Vossas Excelências digam para a sociedade guarabira
que aquele que comete um fato como esse em legítima defesa não merece ser preso. E eu vou chegar lá e esse rapaz já está um ano e 7 meses preso. Ele não está respondendo o processo solto. Esse é o Eduardo. Quanto tempo, por favor? 1 hora. Sim, pelo amor de Deus, me matou de susto agora. A história do fato. Excelências, isso aqui, denúncia, é letra fria, tinta morta. É impossível reproduzir com exatidão tudo que aconteceu, a denúncia do promotor de justiça. E não é por má fé, não, é porque é difícil. Mas, excelências, a história do fato. Eu contei quem eram os personagens, o Carlos, o Eduardo, e agora eu conto a história dos fatos. Pela leitura dessa denúncia, no dia 14 de maio, acordou e disse, não, eu vou matar o Eduardo, porque há 1 ano e meio eu tentei matar, não consegui, vou matar agora. Está aqui a denúncia. No dia do fato, motivado por sentimento de vingança. Motivado por sentimento de vingança. 1 ano e meio depois do suposto fato. 1 ano e meio depois do suposto fato. Falha a denúncia. Falha a denúncia porque não narra os fatos. Excelências, o Carlos, como eu disse aos senhores, ele não acordou naquele dia fatídico e disse, eu vou matar, não. O Carlos vinha sendo ameaçado pelo Eduardo. E não era de hoje. E mais, Vossas Excelências têm liberdade para julgar com a íntima consciência. Mas eu fico meditando aqui. A esposa estava grávida. Esse rapaz o Carlos coloca a mulher numa casa. Passa a agir como uma família constituída. Eu não sei se esse Eduardo, além do ódio anterior, já nutriu mais raiva. Porque enquanto Eduardo, 27 anos, não tinha nada na vida, o Carlos, já com 18 anos, já tinha família constituída. Família constituída. Família constituída. Eu não sei se depois disso essas ameaças se intensificaram, mas o que há no processo é que até o depoimento anônimo, a ligação anônima narrou a ameaça. E eu vou mostrar a Vossas Excelências. Está aqui. A denúncia anônima, que ninguém sabe quem foi, narrou. A vítima teria dito em tom de ameaça o seguinte: você não verá seu filho nascer. E isso não era de hoje. Agora, Excelências, eu vou falar sobre a denúncia do Ministério Público. Falha. Vou chegar lá. Mas continuando sobre a história dos fatos. As ameaças já vinham ocorrendo, então não foi um fato gratuito. Realmente foi ameaçada, o Carlos tinha medo, tinha temor, até porque eles moravam próximos. Não tinha nem como o Carlos escapar do risco de todo dia ver o Eduardo, porque eles moravam próximos. Eles moravam próximos, Excelências. Aqui está nos autos também. A rua do crime foi essa rua Antônio Sobreira. Antônio Sobreira. Está aqui a rua Antônio Sobreira, onde o fato foi ocasionado. Rua Antônio Sobreira. E ele disse que morava na Rua Jardim. Rua Jardim. Bem próximo. Bem próximo. Foi por isso que esse rapaz teve a atitude desesperadora de adquirir uma arma de fogo para buscar a sua proteção, mas não apenas a sua proteção, a proteção da sua esposa, a proteção do seu filho que ainda estava no ventre, 7 meses de idade, 7 meses de gestação. Por isso, porque se chegássemos aqui e disséssemos, não, o Carlos morava do outro lado da cidade. Não, um morava no bairro do Nordeste, o outro morava no bairro Alto da Boa Vista ou na Bela Vista mesmo. Aí
dava realmente para a pessoa buscar, não ver o outro. Não, eu não vou para Bela Vista, certo? Mas os dois moravam próximos. Era normal a possibilidade dos dois se encontrarem. Recebendo ameaças, um cara que andava com faca desde 2013 no mínimo, eu não vou me defender? Qualquer pessoa no lugar dele se defenderia. O Carlos era perigoso, andava armado e está demonstrado. Eu não vou cansar os senhores. Pouco antes do fato, o Carlos estava na frente da sua casa. O Eduardo passou, o ameaçou e tem mais. Se a própria testemunha, a dona da casa, onde o Dudu caiu morto, a própria dona da casa viu a faca que estava na cintura. Quanto mais o Carlos. Por mais que o Carlos chegou aqui e disse, não vi faca. Mas até a própria dona da casa viu a faca. No nervosismo aqui, talvez ele disse, não vi. A própria moradora viu a faca. Quando ele passou pela cintura. Excelências. E não tem como medir a reação. Excelências, um tiro ou 10 tiros. Não é impossível obrigar que uma pessoa agindo em legítima defesa meça a intensidade da sua reação. A pessoa, excelências, com a arma na mão, que não defenda ninguém ter arma, eu não defendo ninguém ter arma, mas uma pessoa com uma arma na mão, excelências, vindo outra com a faca, seja na mão, seja na cintura, descarrega uma arma. Ele não era policial, ele não tinha preparo, 18 anos de idade. Talvez os policiais militares que estejam aqui, eles tenham frieza para atirar no pé, atirar na perna, dar um tiro para cima. Mas o Carlos não tinha outra alternativa. Ele não era perito em atirar. Nunca respondeu a processo por porte de arma. A partir do momento que ele pega uma arma sem preparo, é natural descarregar uma arma. Até porque ele não tinha, era noite, 9h30 da noite, ele não tinha como saber. Isso é rápido, isso é no estalar de dedo. Não foi simplesmente, ele veio andando, o carro está parado, dá um tiro, vê se pegou, vê se não pegou, dá outro tiro. Não é assim a realidade. Isso com certeza foi muito rápido. O Eduardo chegou, foi para cima do Carlos, o Carlos pegou a arma, atirou. E é muito rápido. Não há tempo, é questão natural. Eu não sei se tem algum professor de biologia aqui, mas é questão química, biológica. Adrenalina entrando no sangue. O psicológico de uma pessoa nesse momento. Como a gente ter frieza para reagir de forma matemática? Não há, excelência. Sabe por quê? Porque isso aqui é vida. Isso aqui não é novela da Globo. Isso aqui é realidade. Sobre a fragilidade da denúncia, excelências. Primeiro, que já é muito difícil a gente crer que uma denúncia está aqui. A qualificação do acusado, 2 linhas narrando o fato, depois só essa folha. A vida todinha desse rapaz, desse fato, se resume a essa folha. Se resume a essa folha. Excelências. A acusação se limita a mostrar que há materialidade, há um corpo morto de forma violenta e que há autoria o Carlos. Isso todos nós sabemos. A denúncia, excelências, em momento algum descreve a história. E aqui eu fico muito preocupado. Sabe por quê? Porque hoje quem responde esse processo é o Carlos. Mas amanhã pode ser qualquer um de nós. Se, por exemplo, os senhores, eu acredito que tem um carro. Se os senhores, por exemplo, vamos imaginar que alguém aqui dá aula à noite. Aí sai do seu colégio, 10 da noite, aí um aluno, professor, me dê carona, professor, me leve lá no centro.
Aí você vai dar carona ao seu colega, ao seu aluno. Aí vem a polícia com um cara com droga entrou no carro tal, é um Fiat Palio, ou é um Chevrolet Prisma, e está indo para o centro. Vai lá que o cara está com droga. Aí chega a polícia, sirene, o cara mala vê, tá lá, aí pega a droga e joga debaixo do banco do carro. Meu amigo, depois que a polícia abordar, que vê a droga, você professor, depois que você explica, não, foi meu aluno, para explicar que tomada não é focinho de porco para a polícia, não tem boquinha não. Até porque a função dele, se tem droga, tá no carro, tem que levar para a delegacia. É o papel do policial. Mas muitas vezes na delegacia de polícia também, você é visto como um marginal. O ônus é todo da pessoa que se defende. É por isso que a importância de ter advogado próximo. Excelências. Agora, a denúncia não narrou o processo. A denúncia não narrou os fatos. Agora, excelências, o Ministério, a própria promotora falou aqui que a denúncia é formalizada, inquérito policial e tal. No inquérito policial, excelências, no inquérito policial, o que é que há? A dona da casa e a mãe, elas não falaram que ouviram dizer que a vítima disse, você não vai ver seu filho nascer. Que até aquele menino que está ali. A denúncia, os dois relatos, da dona da casa e da mãe. A denúncia anônima, do mesmo modo, disse, não, o Carlos foi ameaçado e disse, você não vai ver seu filho. Excelências, está aqui. Gustavo, promotor de justiça, ser honesto, ser claro e colocar isso no processo, na denúncia, mas não faz, excelência, porque promotor de justiça é parte, é parcial, não se enganem, defesa está ao lado da defesa, acusação está do lado da acusação. Não importava para a acusação, na busca por apontar o dedo, dizer todos os detalhes, porque isso aqui faz muita diferença, mas o promotor de justiça simplesmente rasgou. Porque não era contra ele, não era contra a família dele. Por isso, uma denúncia que não descreve todos os fatos, não é uma denúncia que merece ter a procedência como de vossas excelências. Não condenem com base numa denúncia que não narra todos os fatos. Não condenem. E mais, excelências, vamos falar agora da rixa antiga de 2017 e das facadas. A própria promotora disse aqui, não, está lá o depoimento, a Cleide, a irmã do acusado, a Cleide, eu acredito que os senhores se lembram, ela disse o quê? Que o Carlos quase mata o Eduardo em 2017, a facada. Mentira! Mentira! Diga. A senhora fique na parte do... Mentira, excelências! Ora, está aqui um livro de medicina legal. Eu sou leigo, mas eu busco estudar para vir fazer um júri, para subsidiar a vossa excelência na decisão. Está aqui, medicina legal, escrita por uma perita, que é perita desde 1973, doutora Neuza Bittar. Ela explica o que é que o médico, o que o legista, quando analisa um corpo, o legista tem a obrigação de apontar todas as características do corpo. Ela fala aqui no ponto 9, tatuagens. O perito descreveu as tatuagens? Descreveu. O perito descreveu as tatuagens, está aqui. Tatuagem de ideograma, tatuagem tribal, tatuagem de dragão. Está aqui. O perito descreveu as tatuagens. Por quê? A partir do momento que a pessoa faz uma tatuagem, ela se torna característica do corpo, principalmente para identificação. Agora, excelências, doutora Neuza Bittar, ela diz aqui,
Qual é a próxima característica? Por coincidência, cicatrizes. Medicina legal, parte técnica, cicatrizes. Não há nada que diga que esse rapaz tinha cicatriz. Como uma pessoa diz, não, ele tentou matar, deu facada, que facada? Não há, está aqui. É a liberdade de uma pessoa que está em jogo. E esse argumento foi utilizado para pedir a condenação. Há tatuagens, não há cicatriz. Cai por terra esse argumento da acusação de que o Eduardo andou armado depois que foi vítima de uma suposta tentativa de homicídio, porque não foi. Não foi, excelências. Peço para que os senhores analisem essas entrelinhas, ajam com justiça, absolvam uma pessoa que já está 1 ano e 7 meses presa por agir em legítima defesa da mulher, legítima defesa do filho. Quem era Eduardo? Uma pessoa violenta, que desde 2013 cometia crimes, andava com faca. Isso tem que ser observado. É a liberdade desse rapaz que pode pegar de 12 a 30 anos, como quer o Ministério Público. Homicídio qualificado. Enquanto a gente vai passar o ano novo com nossas famílias. Se esse rapaz for sair daqui condenado, só daqui uns 10 anos ele vai poder sair em regime semiaberto. Convivendo com todo tipo de gente, no sistema penitenciário que não ressocializa ninguém, com pessoas que cometem estupro, que cometem roubo, que cometem homicídio sem intenção, com intenção dolosa, porque isso aqui só tem o nome de homicídio na denúncia, mas não é homicídio, porque ele age em legítima defesa, e quem age em legítima defesa merece ser absolvido. Merece ser absolvido. O artigo 23, Vossas Excelências, absolvendo, estarão aplicando a lei. O artigo 23 do Código Penal diz, não há crime quando o agente comete o fato em legítima defesa. É a legítima defesa que eu quero para Carlos, é a legítima defesa que eu quero para mim, se eu precisar. Excelências, posso pegar essa caneta? Excelência, está vendo essa caneta? Há uma ligação entre essa caneta e essa minha aliança. Há uma ligação entre essa caneta e essa minha aliança, porque vocês estão aqui para analisar os fatos e para se colocar no lugar do outro. Há uma ligação, excelências, entre essa caneta e essa aliança. Fiz 1 ano de casado, dia 9 de novembro. 1 ano de casado. Casei, 9 de novembro de 2018. Fiz 1 ano de casado. Excelências, eu não tenho filhos, mas Deus vai permitir graça de que eu vou ter. Mas eu tenho sobrinhos. Que eu amo como se fossem filhos. Excelências, a ligação que há entre essa caneta e essa minha aliança é porque se um dia um marginal como Eduardo intentar contra a vida da minha esposa, eu vou arrancar a cabeça com essa caneta. Eu vou seccionar a cabeça da pessoa que ameaçar, que tentar matar a minha esposa, a minha vida ou a vida dos meus com essa caneta. Legítima defesa não é só de hoje. Não é direito natural do indivíduo. Não apaguem algo que é... Não corram o risco de condenar o Carlos e colocar para a sociedade guarabirense que quem age em legítima defesa deve ser condenado. 12 a 30 anos de prisão. Homicídio qualificado. Não permitam que isso aconteça. Então, excelências, vejam que não há cicatriz. E se tivesse cicatriz, com base nos estudos de uma legista desde 1973, o perito ia colocar aqui. Não há.
Então, essas diversas... Não, ele quase morre. Diversas facadas. Que diversas facadas? Nos autos, no processo, nesse processo aqui, não há nada do Hospital Regional de Guarabira, não há nada da UPA, não há nada de PSF, de atendimento ao Eduardo, nada, porque é mentira. É mentira. E a verdade, ela aparece. Fragilidade da denúncia, excelências, porque o Ministério Público não se preocupou em colocar todos os pontos. Custava falar aqui que, de fato, o caso em algum foi sofreu essa ameaça de que não, você não vai ver seu filho nascer. Custava dizer aqui na denúncia algo que testemunhas falou, depoimento da denúncia anônima. Não há. Legítima defesa pura, excelência. Quanto tempo, por favor, resta? Você está falando há 50 minutos. Certo. Certo. O artigo 41 do Código de Processo Penal diz o seguinte: a denúncia ou queixa conterá exposição do fato criminoso em todas as suas circunstâncias. O Ministério Público não se desincumbiu do seu dever de narrar detidamente tudo o que aconteceu. Por que narrar só o que interessa a acusação? Porque o Ministério Público, nos julgamentos criminais, ele é parte, tão parcial quanto a defesa. Excelências, Código. Sobre a legítima defesa. Peço atenção aos senhores. A parte um pouco mais delicada é essa, mas eu vou ser o mais simples possível. E é esse argumento que eu quero que os senhores utilizem e saibam que estarão votando sim pela absolvição com base na falha do processo, com base na lei que prevê a legítima defesa e com base, excelências, na doutrina. Doutora, esse livro é de Sônia Carvalho. Quem é Sônia Carvalho? É uma juíza. Ela é juíza de direito desde 1983. Essa pessoa aqui que escreveu esse livro, ela é juíza desde 83. 83, excelências. E ela escreveu esse livro aqui que fala sobre a legítima defesa. Bem rapidamente vou ler trechos curtíssimos e vou fazer um pequeno comentário. Excelências. Primeiro, senhores, ela fala o seguinte: o crime de homicídio só configura uma ação antijurídica, uma ação criminosa, se não houver causa de justificação. E aqui há a legítima defesa, como, por exemplo, a legítima defesa. A absolvição estará amparada com o que consta nos autos, com a lei e com a doutrina. Eu poderia trazer aqui um livro de um advogado, e há excelentes livros de advogados, mas eu fiz questão de trazer o livro de uma colega dos senhores, que hoje os senhores são juízes. Hoje os senhores são juízes. E eu trago um livro de uma colega dos senhores, que afirma aqui que o crime de homicídio só configura uma ação antijurídica se não houver causa de justificação, como, por exemplo, a legítima defesa. Se haja legítima defesa, não há crime. Excelências. Mais à frente, eu peço um coração apertado de saber que eu sou a voz desse rapaz. Peço, por favor, gentileza, extrai um pouquinho da atenção, o tempo já está se esgotando. Ela diz o seguinte: a história da humanidade registra em todos os períodos o Instituto da Legítima Defesa, como uma necessidade inerente à própria natureza humana. Legítima defesa, necessidade
necessidade inerente à própria natureza humana, constituindo verdadeira imposição da lei natural. Como o princípio do direito natural antecede, vem antes de qualquer norma jurídica, nem precisava estar positivado que a legítima defesa não é crime. Sobrepondo-se a regras de conduta ou meios de controle social que possam advir da sociedade organizada. E eu gostaria que o senhor fosse testemunho da minha leitura nesse trecho. Presta atenção, os senhores. Reconhecida no direito de todos os povos, tem sua origem no próprio instituto de conservação existente em todo ser humano e até mesmo no reino animal. Legítima defesa. Vossas Excelências, quando responderem ao terceiro quesito, o jurado absolve o acusado, respondam sim. Não é com base em retórica defensiva, é com base em provas, é com base em legislação, é com base em doutrina. Trago doutrina de uma magistrada desde 1983 para que os senhores tenham segurança ao captar a mensagem da defesa e saber que há o fundamento. Excelências. Mais à frente, ela diz o seguinte: eu acredito que os senhores já pegaram o fio da meada, tinha muita coisa para ler, mas eu não vou cansar Vossas Excelências. Sabe por que eu não vou cansar Vossas Excelências com leitura? Eu estudando esse processo, eu estou há 2 dias sem comer direito. Eu confesso, senhores, que eu estou há 2 dias sem comer direito, sem dormir direito. Minha esposa falando comigo, disse: pelo amor de Deus, fique em silêncio. O eco, o peso da responsabilidade de estar defendendo uma pessoa que cometeu o crime de legítima defesa, sabendo que a minha atuação precária pode colocar esse rapaz à condenação. É um fardo pesado. É por isso que eu nunca comemorei júri. Eu sou advogado há 8 anos. Nunca saí de um júri para restaurante. Eu saio do júri e vou direto para casa. Tomo um banho, como alguma coisa e deito. Só acordo no outro dia. Eu não comemoro o júri. Até porque isso aqui é o tribunal das lágrimas. Ninguém sai vitorioso, todo mundo perde. Mas o que a gente pode fazer aqui é exercer um pouco de justiça. Missão sagrada de fazer justiça. E aqui a doutora Sônia, ela fala o seguinte: no ordenamento jurídico brasileiro, o ataque que defende o bem jurídico injustamente atacado, que ele tinha sido injustamente atacado, próprio ou de terceiro, próprio, a legítima defesa própria da vida dele e a legítima própria de terceiro, da sua esposa e do seu filho, porque ele tinha essa preocupação. O Dudu está demonstrando aqui no processo, pessoa violenta, podia fazer qualquer coisa. Drogado, alcoólatra, uma pessoa drogada, uma pessoa alcoólatra, se visse aquela moça ali, que está ali, gestante, uma faca, 42 polegadas, 42 polegadas não, minto, para depois não achar que eu estou colocando coisa errada, 42 centímetros de faca, 42 centímetros de faca, excelência, vou ser mais exato, 41, lâmina 31, é mais que uma régua que os senhores usam, que tem 30 centímetros, 31 centímetros de lâmina. Esse cara tinha intenção boa. Uma faca produzida por ele com 31 centímetros de lâmina, não tinha, excelências. E outra coisa, o fato dele estar ajoelhado aqui não significa que ele pediu misericórdia, significa que ele foi desfalecendo e caiu prostrado. Em momento algum há elementos que digam que ele pediu misericórdia. Pelo contrário, correu, estava baleado, chegou, desfaleceu. Para depois, o Vossa Excelência não condena, pois não. O coitado estava ajoelhado, pediu misericórdia, clemência, não. Isso aqui desfaleceu. Às vezes, por adrenalina, a pessoa sofre o tiro e não cai, não morre logo, até porque às vezes atinge uma região não letal. Aí atingiu várias regiões, foi desfalecendo, hemorragia interna, desfaleceu, caiu. Mas em momento algum esse rapaz chegou, se ajoelhou, disse: ó, se ajoelha aí. Não.
Isso aconteceu, eu acho que isso dificilmente aconteceu em mais de 10 segundos. 10 segundos é muito. Isso é muito rápido. E aqui, se tiver professor de física, sabe que um segundo pode ser uma eternidade para determinadas coisas. Não podemos, Excelência, abrir mão do nosso legítimo direito de defesa. Hoje é causa, amanhã pode ser eu. Pode ser eu. Eu quero ser julgado pelo júri, porque eu sei que aqui Vossas Excelências terão sensibilidade e que o júri, Excelência, dificilmente erra. Eu confio no júri. Eu detesto, se eu pudesse, é um contrassenso, mas eu só me vejo feliz na minha profissão quando eu estou no júri. Principalmente não, em todos os casos, porque são todos os casos que eu acredito. Eu amo júri. É o meu segundo esse ano. Para pegar um júri, para enganar jurado, eu não pego. Eu não sei fingir. Não sei. Excelências, vou pedir atenção. Eu sei, eu sou falho. Eu queria ser um advogado melhor, ter uma oratória melhor. Eu queria saber o que se passa agora na mente de cada um dos senhores, ouvindo esse pobre advogado. E por saber que os senhores são soberanos, porque o que Vossas Excelências decidir é soberano, ninguém muda. Por saber que é soberana a decisão de Vossas Excelências, eu trago uma outra tese, mas peço que não precisem acatar. Acatem a legítima defesa. Mas se por alguma coisa, se por falha desse advogado, não sei, se Vossas Excelências condenarem, vai ter um quarto quesito. E espero que no terceiro quesito se encerre, Excelência. A partir do momento que os senhores absolverem o réu, acabou. Carlos vai para casa, vai para os braços da sua mãe que está ali sentada, da sua esposa, do seu filho, dos seus familiares que estão aqui presentes. Que se fosse um marginal bandido, ninguém estaria aqui. Quantos juízes os senhores já fizeram com ninguém sentado? Está aí a família desse rapaz. E a maioria dos familiares queriam estar aqui, não estão porque estão trabalhando, não conseguiram pedir licença dos empregos para estar aqui, senão estava tudo lotado. Excelências, a segunda tese é do homicídio, é uma causa de diminuição de pena, por ter o réu agido sob violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. Mas, Excelências, a pena aqui diminui muito pouco. No máximo diminui 1/6. Eu não sou bom de matemática, mas eu coloquei até aqui para trazer os senhores. Se esse rapaz, se Vossas Excelências, porque está tudo aqui. Eu não sei mais o que dizer. Legítima defesa está clara. Eu me baseio minha fundamentação com base na legislação, com base na doutrina de pessoas altamente preparadas e com base no processo falho que está aqui. Um processo desse é impossível reproduzir tudo o que acontece. É impossível reproduzir. Excelência, se Vossas Excelências condenarem, se Vossas Excelências, por acaso, entenderem pela condenação, ele poderá, por exemplo, se ele pegar uma pena de 24 anos, caso seja homicídio qualificado, 1/6 só, reduz para 20 anos. 20 anos para quem agiu em legítima defesa, Excelência, é muito tempo. 1 ano e 7 meses para quem agiu em legítima defesa já é muito tempo. Se por acaso Vossas Excelências disserem, não, ele merece algum tipo de punição, já está tendo, já teve. 1 ano e 7 meses preso. Levem isso em consideração no momento de decidir. É a justiça. É justiça, é questão de justiça. Agiu em legítima defesa, mas se em algum momento pensar, não, talvez agisse de outro modo, cumpriu 1 ano e 7 meses já. Não viu o filho crescer, não viu o filho falar, não viu o filho dar o primeiro passo, perdeu. Cadê o processo? Deixa eu ver. Ah, está aqui. Obrigado.
Perdeu, excelência, o primeiro aniversário do filho. Está aqui. O primeiro aniversário do filho, esse rapaz já perdeu. E o que rasga meu coração, vocês são pais. O Senhor, tenho certeza que a maioria aqui, se não for todos, mas a maioria são pais. Rasgou meu coração quando a promotora disse, não matou, não levou nem em consideração filho. Levou sim. Agiu em legítima defesa dele e da mulher e do filho que estava gestante. Ela estava grávida, ela não estava em casa no momento que o Eduardo fez a ameaça. Ele ficou com medo. Foi atrás da esposa, evidentemente que se armou, mas não com a intenção de ir atrás do Eduardo, mas ir atrás da sua esposa, pegar a sua esposa e levar para casa. Eles moravam em ruas próximas, era necessário ter algum artefato para a defesa. A sagrada e natural, o sagrado e natural direito de defesa. Está aqui, excelência. Perdeu já o primeiro ano do seu filho. Quanto tempo, por favor? Quanto tempo, por favor? Certo. Então, excelências, por favor, acolham a tese da legítima defesa no terceiro quesito. Votem sim para absolver o réu. Ele já teve também a pena dele. Mas se por acaso Vossa Excelência entender de modo diverso, que ao menos reconheçam essa causa de diminuição da pena, que vai diminuir muito pouco. Uma pessoa que vai passar aí não sei quantos anos atrás das grades, como ele sairá? A qualificadora do motivo torpe, outro absurdo que o Ministério Público proclama na sua denúncia. Motivo torpe, excelências, o motivo torpe, eu trouxe até aqui, para não esquecer, o entendimento aqui, doutor, de um profissional chamado Fernando Capês. Fernando Capês é do Ministério Público. Eu não sei se ele é procurador hoje, mas, aliás, ele é deputado estadual lá em São Paulo, mas foi promotor de justiça, fez carreira no Ministério Público. Capês, no livro da edição 2019, ele disse o seguinte: torpe é um motivo moralmente irrepreensível, vil, que demonstra depravação espiritual do sujeito e suscita aversão ou repugnância geral. Agir em legítima defesa, a pessoa tem sentimento? Absolutamente não. Os senhores compreenderam o que eu acabei de falar? É doutrina, excelências. A gente não pode brincar com a liberdade de uma pessoa. Se o Ministério Público entende que é motivo torpe, que explique por quê. O Ministério Público não explicou. Que motivo torpe é esse? Motivo torpe, talvez, aí o parágrafo depois, tem um parágrafo que diz, não, foi uma rixa antiga. Isso não é motivo torpe. Isso não é motivo torpe. Afaste essa qualificadora absurda. Não é motivo torpe. Motivo torpe é um motivo desprezível, reprovável. Agir em legítima defesa não é motivo torpe. Nunca foi, nunca será. Excelências, depois tem a qualificadora da impossibilidade de defesa do ofendido. Também não existe nesse processo. Impossibilidade dificultou a defesa do... Eu vou citar até... Eu trago doutrina para que os senhores se sintam seguros, para não achar que é só argumento retórico do advogado. Aqui, Capês também. Página 154 do livro dele, edição 2019. Eu tenho a edição virtual, que eu compro em PDF, não tenho físico, por isso que eu não trouxe em todo. Dificultou a defesa do ofendido. O ataque súbito, repentino ou durante o sono caracterizam meios que dificultam a defesa do ofendido. Houve uma discussão anterior. Essa discussão anterior está provada pela denúncia anônima, está provada pela dona da casa, está provada pela mãe da casa, está provada até pela irmã do Dudu. Até pela irmã do Dudu, que ouviu comentários de que o crime vai ocorrer dessa forma. Então, excelências, não existiu essa qualificadora. É por isso que eu digo, não tomem para si a responsabilidade de condenar Carlos por mais de uma denúncia dessa. Não entrem na vida desse rapaz.
como aqueles que o condenaram por uma denúncia falha, que sequer teve a preocupação de reproduzir tudo o que aconteceu no inquérito. O inquérito já é um instrumento, extremamente falho. Mas mesmo assim, era dever do representante do Ministério Público colocar todos os fatos, mas omitiu. Essa qualificadora, meu papel, essa qualificadora da defesa do ofendido não existiu. Impossibilidade de defesa do ofendido. O ataque, eu pedi de novo o testemunho da leitura. O ataque súbito e repentino ou durante o sono, aquele que ninguém possa defender, caracterizam meios que dificultam a defesa do ofendido. Ora, o cara estava com a faca, o cara estava numa rua, tanto é que ele se defendeu que correu. Impossibilidade de defesa do ofendido, excelência, eu estou aqui conversando com a magistrada, aí vem uma pessoa aí, não teria como eu me defender. Isso é impossibilidade de defesa. Eu estou dizendo isso aqui, não é palavras ao vento, é doutrina. A acusação aqui é excelente, excepcional. Uma oratória brilhante, uma acusadora ferrenha. Mas não leve em consideração toda a oratória do Ministério Público. Leve em consideração os fatos, a lei, a doutrina. Os objetivos da pena são dois: punir e ressocializar. O Carlos precisa de punição? Não. Os objetivos da pena são dois: punir e ressocializar. Carlos não precisa de punição porque ele agiu em legítima defesa. Não precisa de punição porque ele já está 1 ano e 7 meses aguardando esse julgamento, clamando para que o Conselho de Sentença veja que ele agiu em legítima defesa, própria de terceiro. Quando eu ia visitar esse rapaz, doutor, meu júri foi marcado? Eu, não foi. Doutor, meu júri foi marcado? Não. Eu pedi a juíza, eu acho que é suplementar, né? Essa pauta? Eu acho que é uma pauta extra, né, doutora? Esse aqui? Eu pedi. Verônica, pelo amor de Deus, eu quero que esse júri aconteça. Pedi a juíza para esse júri acontecer. Trazer a voz, ser a voz desse rapaz aqui, para que esse inferno acabasse. Porque não é bom estar no presídio. Só quem acha que é bom é quem tem aquela ótica acusatória, ferrenha. Só sabe quem está lá. E a ressocialização. Carlos precisa ser ressocializado? Não, excelências. Um rapaz bom, que tão somente agiu em legítima defesa. Está aqui. Eu tive a preocupação de ir lá no presídio, conversei com o diretor, conversei com os agentes penitenciários, eu perguntei qual era o comportamento de Carlos. Todos foram unânimes em dizer: o comportamento desse rapaz é muito bom. Eu estava ontem, a juíza é testemunha. Ontem, terça-feira, feriado aqui em Guarabira, a juíza é testemunha, eu estava lá no presídio. Fui conversar com o Carlos, conversei com o agente penitenciário disse: eu estou na torcida, porque a gente conhece quem é bandido e quem não é. Estou na torcida. Agente penitenciário. E está aqui a certidão de comportamento carcerário do dia 18 de novembro de 2019. Carlos José Almeida Silva, preso desde 15 de maio de 2018, apresenta bom comportamento carcerário. Precisa se ressocializar? Não. Até porque se ressocializa quem comete crimes. Quem age em legítima defesa não comete crime. É a lei. Certidão carcerária, preso desde 15 de maio de 2018, bom comportamento carcerário. Aqui, licença. 18 de novembro de 2019, certo? É uma certidão carcerária recente, que atesta, o bom comportamento carcerário. O bom comportamento carcerário. Se fosse um bandido, se fosse um marginal, teria, inclusive, até o agente... 15 minutos, né? Até o agente penitenciário, ele disse: a cela de Carlos é problemática. A cela de Carlos é problemática, mas ele não dá problema. É porque o sistema penitenciário não recupera ninguém. Há pessoas que vêm a júri que merecem ser condenados. Mas quem não merece ser condenado, excelências, exerçam justiça, absolvam.
Não vamos colocar esse rapaz que está preso no Vicente Claudino para ir para o João Bosco Carneiro, que ainda é pior. Eu sou advogado criminal, atuo há 8 anos. Eu detesto ir no presídio. Eu não vou dizer que detesto, porque é o local, é o ambiente onde eu trabalho. Mas eu não me sinto bem. Eu me sinto mal. É um local opressivo. Um local onde a gente vê o barulho, um barulho ensurdecedor, mas não é de volume alto, não. É porque parece que ali deve ter muitos até espíritos imundos ali, não sei. Porque o mundo espiritual é mais real que isso aqui. E colocar uma pessoa que agiu em legítima defesa, que pode pegar de 12 a 30 anos de prisão, eu espero que Deus não me dê. Eu espero nunca ter esse desprazer. Porque a defesa do réu inocente é muito mais difícil, é muito mais penoso. Defender um bandido que merece ser condenado é menos ruim. Porque a gente sabe, não foi condenado, pegou a pena, merecia. Mas defender o inocente é um peso. Eu não vou nem almoçar. Eu espero que a promotora vá à réplica, porque eu tenho muito mais a falar na tréplica. Eu quero vir à tréplica, eu preciso. Não vai dar tempo, o meu tempo está se esgotando. Quanto tempo? 14 minutos. Mas se Deus quiser eu vou vir à tréplica. E terei mais a falar. Consequências da condenação. Eu fiz questão, excelência, de tentar esgotar todos os pontos. Carlos defendeu a vida. Não condenem para não pegar 30 anos de prisão, caso todas as qualificadoras sejam acolhidas desse pedido de condenação. Mesmo sem qualificadora, é 6 a 20 e é muito alta a pena. Carlos permanecerá muitos anos na companhia diária dos piores marginais, a Universidade do Crime. Como Carlos sairá do presídio? Um rapaz de 18 anos, infelizmente. É doloroso saber que esse rapaz está só na 6ª série. Infelizmente. Eu torço para que esse rapaz volte a estudar, meu filho. Vá para o EJA, professores. A advocacia é uma profissão linda, bela. Mas a mais bela das profissões é a de professor. A mais bela da profissão é a de professor. Eu não estaria aqui se não fossem meus professores. Fui professor de Júlio, fui aluno de Júlio, do Executivo, e até hoje eu digo Júlio quando eu encontro com ele, principalmente na igreja. Eu digo, Júlio, eu saí de lá em 2005, eu comecei na faculdade em 2006. Até hoje eu digo, Júlio, obrigado. Obrigado, porque se eu sou advogado hoje, o senhor teve uma grande participação nisso. Grande participação. Pessoas humanas, são vossas excelências, professores, a profissão mais linda de todas. Como Carlos sairá do presídio? Como Carlos sairá do presídio sem preparo, depois de 10, 20 anos? Infelizmente, talvez nem família tenha. Talvez até perca essa moça, talvez perca seu filho, talvez perca sua mãe, que está ali. Só quando vai no meu escritório é só chorar essa mulher. É só chorar. É só chorar. Eu não sei se ela vai, eu não sei. Eu não quero colocar esse peso, claro, em vossa excelência, mas nos coloquemos no lugar do outro. Os quesitos, excelência. Aqui? Posso pegar? Senhores, já partindo para o final. O primeiro quesito é sobre a materialidade. Não há contradição de teses. Sim. Pode responder sim porque aconteceu a materialidade. O segundo quesito é sobre a autoria. Se foi Carlos, foi Carlos. É sim. Agora o terceiro quesito, excelências, é o terceiro quesito que lavará a alma desse júri. É o terceiro quesito que a resposta fará com que os senhores não decidam mais e vão para suas casas cientes de que exerceram justiça. O terceiro quesito é: o réu Carlos José Almeida Silva deve ser absolvido? Deve, excelências. Não com base no que eu falei, mas com base que a lei demonstra, no com base do que a doutrina demonstra e no com base do que o processo demonstra.
agiu em legítima defesa. Por desencargo de consciência, vou até as demais questões. Caso Vossas Excelências respondam não, e eu espero que não, pelo amor de Deus, façam justiça hoje, absolvam o réu. É a justiça que clama perante Vossas Excelências hoje aqui. Mas se caso passasse essa pergunta e Vossas Excelências são soberanos, o réu Carlos agiu impelido por violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima? Sim. Uma pessoa que vinha provocando, você não vai ver seu filho nascer, você não vai ver seu filho nascer. Só esse rapaz sabe o que se passou. Graças a Deus a gente está no outro patamar, a gente mora numa rua melhor, a gente tem uma qualificação maior, a gente não precisa se submeter a determinados ambientes, mas esse rapaz, triste situação, nos coloquemos no lugar do outro. Por isso que eu confio no júri. Aí o quinto quesito, o réu Carlos cometeu o crime por motivo torpe? Não, está demonstrado aqui, não teve torpeza. Torpeza é aquele sentimento vil, ignóbil, abjeto, não teve nada disso. Ele agiu em legítima defesa. O sexto quesito é, o réu Carlos, mediante surpresa, impossibilitou a defesa da vítima? Não, também não. Surpresa é como eu falei, eu estou aqui com a juíza conversando, vem outra pessoa por trás e pum, mata. Claro que não. Por que colocar qualificadores sem provas? Por que omitir fatos do inquérito? Porque em tese abonaria uma defesa. Por quê? Não levem para si uma condenação de um rapaz como o Carlos, que cometeu esse fato com 18 anos. 18 anos, já tinha levado a mulher para morar em casa. Apesar da pouca idade, mas ele já demonstrava maturidade. Mas não tem gente experiente no mundo que seja maduro o suficiente para ter frieza quando se é ameaçado. O Carlos com 18 anos, eu com 30, qualquer pessoa com mais idade, se alguém atentar contra a minha vida, eu vou ter que me defender. E se o inimigo, quanto mais, ficar no meu pé e a polícia não agir, porque ele não age, eu vou ter, que a polícia não está em todos os cantos ao mesmo tempo, eu vou ter que me defender de algum modo. Eu não posso perder a minha vida, nem a vida da minha esposa, nem a vida dos meus filhos. Por fim, excelências, Carlos já pagou esse preço. Já pagou. Excelências, parece coisa divina. Eu comprei esse livro, eu vi esse livro, um promotor de justiça me indicou esse livro. Prova Criminal, a história de um erro judiciário, o caso Joel. Esse livro chegou para mim, comprei pela internet, chegou semana passada. Eu não tive tempo de ler. Confesso de hoje que eu não li tudo, li só um pouco. Mas tem um trecho aqui, excelências. Esse caso Joel foi o seguinte, esse cara respondeu por latrocínio e foi condenado. 21 anos de prisão, 21 anos de prisão. Mas aí um advogado novato pegou a causa e viu os erros do processo. E outra pessoa tinha confessado que tinha praticado o crime, mas assim, já tinha sentença, já tinha condenação. Resultado, foi para a segunda instância, revisão criminal. O tribunal manteve a condenação. Esse advogado levou esse processo até o Supremo Tribunal Federal, o STF. E o STF acolheu a tese. Precisou voltar para julgamento no tribunal. E um dos desembargador experiente, estudioso do direito, que lida com isso aqui todo dia, excelências. Olha o que esse desembargador falou. Reconhecendo o equívoco da condenação, penitencio-me. E eu estava até preocupado com essa expressão. Meu Deus, eu tenho que utilizar outra expressão, porque os jurados talvez não entendam. Mas aqui só tem professores, um grau intelectual muito maior que o meu. Vossa Excelência sabe o que essa palavra significa. Penitencio-me. É a dor interna. Penitencio-me neste ponto por ter adotado essa posição para fundar meu voto anterior de condenação. Mas sempre é tempo para fazer justiça, e por isso estou aqui. Não arredarei jamais um princípio que aprendi e que é natural de qualquer juiz. Na dúvida, prefiro a absolvição do réu. Eu me arrepiei quando eu li isso aqui. Eu digo, vou levar aos jurados essa mensagem de um juiz. Eu só trouxe juiz aqui. Excelências, é poético. Não arredarei jamais um princípio que aprendi que é natural de qualquer juiz. E os senhores, cada um,
são juízes aqui. Na dúvida, prefira a absolvição do réu. Excelências, perdoe se esse próprio advogado não conseguiu levar a mensagem. Eu espero que sim. Dê o meu melhor, Carlos, nessa tribuna. Eu confio que você agiu legítima defesa. Eu confio que o jurado vai entender também. Excelências, no terceiro quesito, absolvam Carlos. Devolvam a liberdade de Carlos para que a mãe dele, que está ali chorando, saia daqui com ele nos braços, com seu filho, com sua esposa, com todos os seus famílias. Se a justiça clama por uma decisão de absolvição, peço a Deus que nesse momento, que no momento de julgar, os senhores tenham tranquilidade para decidir e que ao chegar em casa, quando o primeiro parente perguntar o que foi que vocês decidiram, não digam sim ou não, digam fiz justiça. E saiam daqui com a consciência tranquila e durmam com consciência tranquila. Senhores, agradeço. Muito obrigado.